Cumprimentamos a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor. Eu gostaria de, nesta noite, trazer uma reflexão sobre um texto da Bíblia que se encontra no livro do Êxodo. Para todos nós, Êxodo, capítulo 21. Para você que está acompanhando esta live, pega uma Bíblia. Para as pessoas que estão nesta noite entrando, também pega a sua Bíblia, nos acompanha. Vamos falar sobre o servo da orelha furada. Diz aqui no capítulo 21 de Êxodo, do capítulo 21 de Êxodo, de número 1 ao número 6. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forro de graça, forro, aforreado, livre das obrigações, de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. E ele, se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos, os filhos, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente, ou seja, ele abrir a boca e falar para todos publicamente, expressamente, disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, ou seja, não quero ser alforriado, não quero ser livre. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amados, esta passagem torna-se uma passagem emblemática que é no livro do Êxodo, quando nós vemos o Senhor dando instruções, leis acerca dos escravos. Naquele tempo havia escravidão e pessoas que estavam endividadas, pessoas que compravam e não podiam pagar e eles tinham que servir durante alguns anos, 7 anos, para pagar suas dívidas. Pessoas que eram pegas na guerra, né, e outras pessoas, e havia esse tipo de servidão. Mas trazendo para a nossa vida espiritual, diz aqui assim: mas o que significa, qual era esse ato que fazia com que o servo ele não quisesse sair alforriado, forro? E expressamente ele dizia, verbalizava no final dos 7 anos, quando chegasse no 7º ano, trabalhava 6, no 7º ano ele seria questionado. E diz o texto que ele expressamente ia aos seus donos, seus senhores, e lá ele dizia que se queria ser livre ou não. E se ele expressamente dissesse: eu não quero ser alforriado, ou seja, eu não quero ser livre das minhas obrigações. Se ele entrasse só naquela servidão, e durante aqueles anos o seu senhor lhe desse uma mulher, e ele gerasse filhos naquela mulher, e ele amasse os seus filhos e amasse a sua mulher, no final, no 7º ano, ele se apresentaria e diria se queria ir embora e deixaria a mulher e os filhos com o seu senhor, porque a mulher e os filhos era propriedade do senhor. Durante a servidão, o senhor deu a ele a mulher, permitiu que ele casasse, e ele gerou filhos e constituiu família. E tinha os servos que
eles amavam as suas famílias. E no final da servidão ele via, olhava para trás e via que tinha um laço familiar ali. Ele constituiu esposa e filhos durante a servidão. E ele então chegava para o seu senhor e dizia: olha, eu te servi por tantos anos e eu não quero sair alforriado. Não quero ser alforriado, eu não quero sair livre das minhas obrigações. E o senhor então chamava os juízes da cidade, trazia os juízes da cidade até ele, levava eles até os juízes, e os juízes da cidade, na presença de todos, pegavam uma sovela. Era um aparelho de ferro, de metal, com a ponta, assim mais ou menos dessa caneta, só que a ponta era oca. Havia um espaço oco na ponta, uma ponta fina e oca. Então o juiz, eles na presença de todos, eles faziam oração, pegavam a cabeça, a orelha do servo, encostava no umbral principal da porta da casa do seu senhor, colocava a orelha dele aqui assim, segurava, e ele com o martelinho furava a orelha do servo. Ficava o servo de orelha furada. Ou seja, aquele servo estava servindo agora não para pagar uma dívida. Aquele servo estava servindo agora não por obrigação legal, mas ele estava servindo agora por amor à família, por amor aos seus filhos, à sua mulher, por amor ao seu senhor. Ele não estava servindo mais agora pela imposição da lei. E nessa servidão, definitivamente o servo, quando ele tinha a orelha furada, ele negava definitivamente o seu direito de escolha, o seu direito de vir. Ele negava as suas vontades próprias. O servo de orelha furada não tinha mais vontade própria. O servo de orelha furada, ele não tinha mais o direito de vir como ele queria, enquanto ele não tinha mais o controle da sua vida. Ele servia ali voluntariamente porque ele queria, mas era servo e ele pertencia ali eternamente ao seu senhor. Cada vez que aquele servo, de orelha furada, ele então quisesse se desesperar, quisesse se impacientar pelas obrigações do dia a dia, pelo seu trabalho ali com o seu senhor, voluntariamente, porque ele amava o senhor dele. Ele era bem tratado e amava o seu senhor lhe deu uma esposa, e ele constituiu filhos, família, durante essa servidão, e ele não queria deixar os meninos mais de 6 anos de idade ir embora sem os seus filhos, sem suas filhas, sem sua esposa, que Deus havia dado na servidão. E ele então criava um laço espiritual com o seu senhor e a casa em que ele morava. Cada vez que aquele servo se impacientasse, cada vez que aquele servo se angustiasse pelos afazeres diários, cada vez que aquele servo se desesperasse, se descontrolasse, achasse que talvez estava sofrendo uma injustiça, uma perseguição, durante a sua servidão agora, voluntariamente, que ele expressamente disse com a boquinha dele: eu quero ficar agora. A partir de hoje, eu não quero mais ser livre, eu não quero mais ser alforriado, eu quero ficar servo para sempre do meu Senhor. E aquele servo, cada vez que pensasse em agir dessa maneira, por todas essas circunstâncias que nós passamos, ele deveria sair pela porta da frente. E cada vez que ele fosse tentar passar pela porta da frente, ele cruzaria os umbrais, portal da casa. E ele estava vendo ali no portal da casa, na entrada da casa, na soleira da parede ali da porta, ele passava e via ali a parede, a madeira furada, um pedaço da carne dele, da orelha dele, estava ali dentro daquela madeira, e o sangue dele estava também ali incrustado naquela madeira, naquele ritual. Ficava ali para todo mundo ver o pedaço da orelha do servo e o sangue da orelha do servo na madeira.
E isso criava, irmãos, um clima espiritual, um relacionamento de intimidade com Deus e com a casa. Cada vez que ele pensasse em sair de portas afora, ele parava na porta, olhava para o umbral da casa e via que um dia ali ele teve um juramento, voluntariamente, expressamente, ele fez um juramento que queria servir ao seu Senhor para sempre, independente das circunstâncias que ele passasse, independente das aflições com a família que ele passasse, independente com os seus senhores o que ele passasse, independente do que ele viesse a suportar, o calor do dia, o frio da noite, a solidão, o desespero, a angústia que nos bate todos os dias, a vontade de sair de portas afora da casa do Senhor, ele pararia na porta e olharia e via o sangue na porta dele, a carne incrustada na madeira dele, e ele passaria um filme na cabeça dele, ele viria que fez um juramento diante dos juízes, dos homens e diante do Senhor. E ele não podia mais ir embora. Ele olhava e aquilo ali era como bálsamo no coração dele. Ele voltava para os seus serviços diários. A vontade do servo não prevalecia mais, irmãos. A vontade do servo era a vontade do seu senhor. O servo ele não podia reclamar da comida salgada, o servo ele não podia reclamar do mau atendimento, o servo ele não podia reclamar das suas obrigações diárias, o servo ele não podia reclamar das suas ocupações, dos seus direitos, dos seus deveres. O servo não podia reclamar de nada. Servo, era para servir. Servir. O servo não podia se meter na vida do outro, a não ser que ele fosse um servo íntimo, livre, com liberdade, alforriado, consciente da sua responsabilidade na casa do seu Senhor, né? Então, enquanto houvesse vontade na vida do servo, ele era apenas um homem, né, independente. Quantas pessoas se dizem, a pergunta é essa, quantas pessoas hoje se dizem ser servos do Senhor? Ah, servo de Deus, serva de Deus, ô servo do Senhor, eu sou servo de Deus. Quantas pessoas a gente vê por aí se intitulando de servo de Deus? Olha que responsabilidade, irmãos. Tem pessoas que dizem serem servo de Deus, mas na verdade são escravos ainda. Ainda estão na servidão pela lei. Ainda estão na servidão legal, que eu quero dizer. Quero que você entenda. Tem pessoas na casa de Deus, hoje trazendo essa palavra para a nossa vida espiritual, que estão dentro da casa de Deus, se comportando não como servos de orelha furada, servos livres, alforriados, que expressamente disseram, eu quero servir voluntariamente, independente do que eu sinta, do que eu veja, do que eu passe, de todas as aflições, independente de tudo, eu quero servir porque sou servo de orelha furada. Tem pessoas que não agem assim, agem como escravos, estão na casa de Deus, mas agem como escravos. Fazem por obrigação, fazem pelo medo, fazem pelo temor, o medo mesmo, né, de ser castigado, fazem pelo medo, né, das obrigações, fazem pelos status, pelos títulos que recebem, fazem porque muitas das vezes querem ser vistos, fazem para se fazerem vistos pelo pastor, pela sociedade, pelos irmãos, por quem quer que seja. Tem pessoas que vivem uma vida de escravo dentro da servidão, dentro da igreja, pelos cargos, pelos títulos e pelos os nomes e renomes. O servo de orelha furada não, irmãos. Ele age, ele trabalha porque ele foi resgatado.
Expressamente ele disse, voluntariamente, eu quero servir eternamente para sempre ao meu Senhor, independente daquilo que eu possa viver, sentir ou passar. Servo pode ser humilhado, irmãos. O escravo não. O escravo cria revolta, quer fugir. A porta do escravo, o escravo tem que estar acorrentado. O escravo tem que estar com os pés presos, porque existe revolta, existe mágoa, existe ódio, existe rancor no coração do escravo. Mas o servo é livre, a porta está aberta, ele sai, vai para o campo, volta, ele vai para a cozinha, entra na casa do seu senhor, tem liberdade, e lá ele criou seus filhos, sua mulher. Ele, cada vez que pensa em sair e por uma angústia como servo, ele olha para trás e vê que ali na casa do seu senhor, ele ganhou esposa, ele ganhou esposo, ele ganhou marido, ela ganhou marido, ele ganhou filhos, ela ganhou filhos, ele constituiu família, ele foi abençoado, o Senhor tratou de uma maneira de sobremodo, assim, de uma maneira maravilhosa, cuida dele, zela por ele, coloca o Espírito no servo. Mas pessoas que agem como escravos. Enquanto nós estivermos no controle da nossa vida, eu quero dizer, nós não passamos de escravos. Enquanto nós tivermos os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos, que os nossos pensamentos não sejam os pensamentos de Cristo, que os nossos olhares não sejam de Cristo, que os nossos andares não sejam de Cristo, que os nossos tocar não sejam de Cristo, que os nossos relacionamentos em respeito, em consideração ao nosso semelhante, ele não seja o de Cristo, nós somos escravos na casa de Deus. Quantos escravos eu tenho visto dentro da casa de Deus, irmãos? É incrível. Pessoas que não foram libertas dentro da casa de Deus estão algemadas de pés e mãos, ainda pela servidão e pela escravidão. E tem outros que estão na casa de Deus presos, mas são livres. São servos de orelha furada. Servem a Deus não por status. Que chova ou que faça sol, esse servo está lá. Todos os dias, todos os sábados, todos os domingos, esse servo está lá. É um trabalho incansável do servo. O servo não tem direito de dizer, hoje eu não quero ir porque eu vou ficar doente. Hoje eu não quero ir porque eu estou cansado. Hoje eu não quero ir porque é isso. O servo é servo, irmãos. Servo vê as coisas erradas e não espera que o seu senhor vá fazer. Ele se antecipa e faz. E ele não faz só para agradar o Senhor da terra. Ele faz para agradar o Senhor, o Pai celestial que está no céu. Então, quando nós vemos esses conflitos, né? Isaías no capítulo, olha a definição de servo maravilhosa, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o que é a definição de servo verdadeiramente. No capítulo 42 do profeta Isaías. Anota aí, depois você olha na sua Bíblia, capítulo 42, no verso 1, diz aqui: o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo. Deus se referindo, Isaías profetizando a respeito de Jesus. 750 anos antes dele nascer. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração. Irmãos, o servo de Deus não se envolve em questão. Eu nunca vi Jesus quebrando aquela pessoa que está fraca na igreja.
maltratando, pisando, falando mal daquele crente que está cambaleando, que está ferido, meio morto, né? Como aquele salteador, aquele homem que descia de Jericó, né? De Jerusalém para Jericó e foi pego no caminho por salteadores, deixaram ali meio morto, né? Ele não estava morto, ele estava meio morto ali, morrendo. E o bom samaritano chega lá e cuida daquele homem. Jesus, o servo de Deus, o servo do Senhor, ele como servo, filho e servo, comportamento de servo, orelha furada, deixou a sua marca lá na cruz do Calvário, no madeiro, a sua carne ficou no madeiro. O seu sangue correu naquele madeiro. Eu nunca vi Jesus discriminar uma pessoa. Eu nunca vi Jesus negar um aflito, negar um pedido de socorro. Eu nunca vi Jesus quebrar uma pessoa que está fraca, um pavio que fumega, apagar um pavio que fumega. Eu nunca vi. Nós queremos muitas das vezes apagar o irmão. Nós queremos muitas das vezes, né, fuxicar e tirar a vida do irmão. Nós queremos muitas das vezes, como escravos, os servos não fazem isso, como escravo, levar o irmão à ruína, à perdição, ao escândalo, ao tropeço. Nós somos para dar suporte ao irmão, como diz Paulo, mas não apagar o pavio. Jesus, a figura do servo, ele não se exaltava, ele era acusado de comilão, beberrão, que andava com os pecadores, glutão, mas ele não se exaltava, ele não gritava nas praças. A postura de servo, irmãos. Quando nós entendermos, né, o servo, a figura do servo de orelha furada, nós vamos pensar jamais em ir embora da casa do Senhor. Cada vez que você pensar em se desesperar, em gritar, em espernear, em achar que está com direito, que a razão é sua, você está agindo como escravo. Deixa quem quiser julgar. Deixa quem quiser bater. Deixa quem quiser te humilhar. Deixa quem quiser te acusar. Deixa quem quiser falar do teu serviço. Mas o servo, ele não tem direito de rebater. Porque ele tem um Senhor. Isaías 42. Eis aqui o meu eleito, a quem sustenho. Deus é quem nos sustenta, irmãos. Deus é quem sustenta os seus servos, o meu eleito. Deus te chama nesta noite de meu eleito. Ele te elegeu antes da fundação do mundo para ser dele, irmãos. A quem tenho toda alegria, nessa tradução King James diz, a quem tenho toda alegria. Mas na outra tradução, João Ferreira de Almeida diz, a quem se compraz a minha alma. Deus se alegra em você, servo. Deus não se alegra com os escravos, mas Deus se alegra com os servos e as servas de orelha furada, aqueles que servem a Deus não pelos títulos ou posição, não pelas honrarias, mas Deus se compraz, a sua alma se compraz, a alma de Deus se compraz em você, Ele te elegeu, Ele te sustenta, pelo trabalho que você faz voluntariamente, sem esperar recompensas de ninguém. Esse é o verdadeiro comportamento de servo de Deus. E quando você pensar em abandonar a casa de Deus, a casa do seu Senhor, você lembre nesta noite desta palavra. Quando você estiver fraco, achando que ninguém te vê, que ninguém lhe valoriza, que ninguém reconhece os seus dons, as suas qualidades, que ninguém passa a mão na sua cabeça e diz como você é lindo, chique, cheirosa, cheiroso, maravilhoso. Nós não estamos servindo a Deus, irmãos, servindo ao nosso Senhor para receber elogios e tapinha nas costas de ninguém. Quando eu faço alguma bondade com alguém, não faço muita não. Quando eu faço alguma bondade com alguém, alguma coisa na casa de Deus, ou dou uma cesta básica,
Eu digo à pessoa, faço como Jesus fazia quando ele curava as pessoas. Digo, olha, não diga a ninguém. Ninguém precisa saber, irmãos, que você fez o bem, que você ajudou, que você socorreu, que você deu uma ajuda, que você deu cesta básica. Se você é daqueles escravos que para dar uma cesta básica tira um selfie e bota no Instagram, você perdeu tudo, você é escravo. Se você é daqueles que dá com a mão direita que a esquerda sabe, você não juntou tesouros no céu, você está agindo como escravo. Você é um escravo algemado pelo pecado na casa de Deus. Você não é um homem alforriado por Jesus. Você não é uma mulher alforriada por Jesus. Se você faz um trabalho achando que pode ter recompensas, você é uma pecadora, algemada, escravizada nos seus próprios conceitos, no seu próprio mundo. Tem gente que diz, eu sou servo de Deus. Servo de Deus não tem querer, servo de Deus não espera recompensa, servo de Deus não clama, não grita, não vai tomar satisfação com ninguém. Como você quer tomar conta da sua vida, quer conduzir os seus próprios caminhos, se você não entrega o seu caminho a Deus, ao seu Senhor? Você não diz para ele, meu Senhor, eu quero te servir voluntariamente, eu não estou aqui para ser nada. Eu estou aqui porque eu quero te servir. É bom ser crente, irmãos. Ser só crente é muito bom, irmãos. Servir na casa de Deus não tem coisa melhor, irmãos. Servir como servo. Servo da orelha furada, o cabeça chata, aquele que não faz nada, não é nada, mas está ali servindo. É prazeroso, irmãos, é alegria pra gente. Eu vejo de onde Deus me tirou, de onde eu não podia sair jamais. Eu não poderia nem estar aqui na face da terra, mas Deus me resgatou. Me deu um trabalho, me colocou na casa dele e disse, você agora vai ficar aqui, servo de orelha furada, e você aprenda a agir como servo de orelha furada. Não espere nada de ninguém, nem de mim, nem recompensa. Se eu lhe der, é pela misericórdia. Irmãos, é muito bom, irmãos. As pessoas hoje em dia vivem frustradas na casa de Deus porque não são diáconos, porque não são presbíteros, porque não são pastores, porque não são isso, porque não é papa, porque não é evangelista, porque não é bispo, porque não é bispa, não é missionária. Aí elas perdem o caminho, perdem a direção e ficam frustradas. O servo, ele obedece ao seu Senhor. Eu passei 17 anos, irmãos, tomando conta de uma congregação. Meu pastor me colocou, confiou, teve a loucura de me colocar na congregação. Eu entrei novo, imaturo, cru, verde, e passei 17 anos de aprendizado numa congregaçãozinha pequena. Mas ali foi onde eu aprendi a ser servo de Deus. E o servo tem que saber o momento certo de pedir as contas, de pedir a alforria, ou de ir para outro lugar. O servo faz o que Deus manda, até o dia que Deus disse para mim, chega, o seu tempo aqui chegou. Me deu o sonho e colocou no meu coração para eu entregar a congregação. Estava bem, irmãos. Pior momento eu passei de aprendizado. Aprendi na força, na marra. Mas um dia Deus me deu um sonho e disse, chega, fale com o seu pastor e entregue. E eu fui obediente, irmãos. Com o coração partido, mas fui obediente. Deus me mostrou, você vai para lá, vai, fique lá. E eu fui obedecer a ordem do meu Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho orelha furada, irmão. Muito bom ter orelha furada. Muito bom obedecer ao Senhor. E cada vez que eu me angustio, tento, maquinar, não, vou sair, tal. Aí eu passo pela porta e vejo que ali o meu Senhor está lá no púlpito ali. O meu pastor, o meu Senhor está na igreja toda, que é Deus, e eu vejo que eu saí e voltei, e ele lá, fazendo o que Deus mandou fazer com a orelha furada, lá, quietinho no canto dele. Aí eu fico parado, irmãos. Eu olho assim, avalio a minha vida, eu vejo que eu não era nada, ali eu fui recebido, criei os filhos lá, ganhei mulher, ganhei filhos, fiquei na casa de Deus, eu que não era nada, ninguém, um homem perdido na vida.
E fiquei lá no meu canto, lá, passei muitos carnavais, muitos natais, muitas luas novas, e ali. E no momento que eu pensava em ser livre, eu voltava e saía. Cada vez que a gente quer se impacientar, a gente olha e vê que tem uma ligação espiritual com a casa do nosso Senhor, com a casa do nosso Deus. Não é diferente isso. Que nessa noite você, quando se impacientar, quiser ir de portas afora, você saia, não sai pela porta do fundo não. Sai pela porta da frente. Agora chega no umbral da porta da frente da casa do teu Senhor, aonde você foi recebido, aonde você foi acolhido, abraçado, amado, perdoado os teus pecados ali pelo seu Senhor. Você para no umbral da porta e olha assim para os muitos furos que tem ali naqueles umbrais, que muitos servos de orelha furada existem lá dentro também, como existem muitos escravos lá. E você olha e vê que tem um pedaço da sua carne, da sua orelha. A sua orelha tem um furo feito por uma sovela. Você fez um juramento solene que o seu sangue está marcado ali naquele umbral, que um pedaço da sua carne está ali naquela madeira, na entrada principal. Você fez um juramento diante dos juízes, fez uma oração, furou a orelha, voluntariamente você disse: eu não quero sair livre, eu não quero sair forro, eu não quero mais. Expressamente você disse: eu quero servir agora voluntariamente. Não é por dinheiro, não é por nada, é por minha família. É por amor ao meu patrão. É por amor ao meu pastor, é por amor ao Senhor que me salvou, que me deu o perdão dos meus pecados, irmãos. Que coisa gloriosa é você ter os seus pecados perdoados todos os dias, porque você é um servo. Verdadeiramente, você é um servo de Deus, mas um servo, não um servo qualquer. Você não é uma serva qualquer. Você é um servo, uma serva do Senhor, de orelha furada. Você tem história. Você tem ligação com o Pai. Você tem uma história com o seu Senhor. Você expressamente disse que queria servi-lo. Ninguém forçou você. Ninguém pegou você pelo pulso e disse: você vai ser escravo. Você saiu como escravo e veio como servo. E ali você hoje pode dizer verdadeiramente: eu sou um servo do Senhor. E quando a gente diz isso, irmãos, incomoda os escravos. Quando os escravos que estão na casa do Senhor, que ainda estão presos, vê o servo agora gozando de toda a liberdade, de intimidade, voluntariamente, os escravos ficam chateados. Ficam chateados. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele fugiu, foi embora, disse: pai, me dá metade dos meus bens, foi embora, minha parte que me couber, e foi embora. O filho mais velho, o escravo, ficou trabalhando. Trabalhou. Um dia que deu a telha lá, que ele quebrou, ele voltou. Voltarei para a casa do meu pai. E quando ele voltou, foi recebido com honra. Por quê? Porque ele estava ali, mas era servo, irmãos. Ele tinha uma ligação tão íntima com o pai que ele não conseguiu mais se afastar da servidão. E ele voluntariamente volta para a casa do pai. Não é? Ninguém forçou ele. Ele voluntariamente voltou para a casa do pai, porque ele tinha ligação com o seu senhor, com o seu pai. O escravo não volta. O escravo, mesmo estando na casa, ele continua com as atitudes de escravo. O escravo, mesmo na casa, ele serve a Deus por medo, por obrigação legal, pela lei que diz que ele estava devendo e ele agora é escravo, ele tem que ficar como escravo. Mas você tem a oportunidade de, sendo escravo, ser livre no tempo da sua liberdade. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos dê da sua graça, para que nós possamos ser chamados verdadeiramente de servos de Deus, servo de orelha furada.
Temos uma boa noite e um bom final de noite na presença de Jesus. Obrigado, agradeço a todos aqueles que ouviram esta mensagem. Não vou, porque tem algumas pessoas, eu estou também sem óculos, fica mais um pouco, mas que Deus abençoe a todos.